Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a chegar ao fim do nosso ensinamento sobre o livro de Colossenses. Estamos a falar sobre as cartas da igreja, mas vamos continuar com Tessalônica também depois, Tessalonicenses, depois destes primeiro 4 livros, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que estamos a estudar, mas o fim do nosso ensinamento sobre o livro de Colossenses. Então, mas eu acabei a nossa última vez falando sobre Paulo, esta oração, pedido de oração que ele fez com estes crentes de Colossos para orar por ele, para dar porta aberta, oportunidade de pregar. Paulo queria ser libertado porque ele queria servir Cristo. Ele foi consumido, mas grande desejo dele para dedicar a vida dele ao Senhor deve ser o nosso desejo também. E vamos entrar para falar sobre isto, mas Colossenses capítulo 4, vou ler o versículo 1 a 6 novamente, mas paramos a nossa última vez em versículo 3 e vou continuar com versículo 4. Versículo 1 diz: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Prisão, Paulo, pregador fiel, muito fiel. 4. Para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Grande palavra de encorajamento de Paulo aqui, mas pedindo oração também. Mas ele disse em versículo 4, para que o manifeste, o Evangelho, este mistério, mas como me convém falar. Já falamos alguns sobre mistérios, mas deve ter a capacidade de pensar, sim. Cristo manifestado em carne. O diabo manifestado em carne. Mas também Cristo em mim. Mas também mim em Cristo. Mas também arrebatamento da igreja. Mas Israel cego até a segunda vinda. Então, em que Israel vai nascer novamente como país. Também mistério Babilônia. Mas também vou dizer isto, este revelação dado ao Paulo sobre Cristo, podemos resumir desta maneira. Há coisas ligadas com isto, mas é o nosso Evangelho, a nossa mensagem. Ministro deve ser bom despenseiro dos mistérios de Deus. Paulo teve grande desejo do coração para pregar o Evangelho, para tentar ganhar mais, para ajudar crentes a ficar fortes no Senhor. Mas, vamos ler Gálatas capítulo 4. Paulo já sofreu muito. No corpo dele foi as marcas do Senhor, mas Gálatas capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Ele teve problema dos olhos, sim, mas fraqueza da carne. Paulo, ele acordou-se naqueles dias, não sinto-me com boa saúde para pregar, mas ele pregou. Deus não está a esperar para nossa saúde melhor para pregar. Ele quer nos ficar fiel. O homem Charles Spurgeon, ele tem bom livro, mas penso que leitores podem ser mensagem para alunos dele. Ele falou sobre um homem, toda a vida dele, toda noite, ele entrou na cidade anunciando o Evangelho. Mas pregando publicamente. Toda noite. Mas nele, tempo de frio.
tempo de chuva, mas tempo de calor, mas saúde fraca, saúde certa, mas ele estava lá, pregando diariamente. Grande fé de que era servo fiel. Paulo, ele não sentiu-se bem, mas sentiu-se bem com saúde para pregar lá em Gálatas, mas ele pregou. Vamos ler Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Está a pregar? Eu quero te guardar este pensamento. Vamos entrar, estes servos de Paulo, vamos entrar no fim deste capítulo. Mas vou dizer isto, vai achar pessoas fiéis que serviram Deus com Paulo. Eu quero te pensar sobre a maneira da nossa vida, mas com esta segunda vinda aproximando. Porque vamos entrar no céu com testemunho. O que fez para mim? Jesus vai perguntar. Romanos capítulo 1, versículo 15. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo disse, eu estou pronto. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, vou ler versículo 2, a Bíblia diz, que pregues a palavra, estes, a tempo e fora de tempo, redarguais, reprendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Ele disse, mas sempre devemos ser prontos para pregar, com tempo certo, mas tempo fraco, mas estou pronto para pregar. Mas não só isto. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, e vou ler versículo 20. A Bíblia diz, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo disse, mas não vou entrar para achar grupo dos crentes num lugar novo para abrir uma igreja. Não, eu vou lá para pregar. Está a dizer cruzada, mas pode ser como cruzada, com reunião é boa maneira, mas pode ser por falar com indivíduos. Deus usa qualquer maneira, simplesmente estou a dizer, Ele quer homem pregar. Ele quer nos evangelizar. Não onde Cristo é nomeado. Mas Cristo é nomeado em todo o mundo, eu entendo, mas todos não conhecem Cristo. Nesta cidade também. Então devemos ser prontos para anunciar este Evangelho. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, vou ler versículo 16, a Bíblia diz, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, de outra pessoa, outro trabalhador. Para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Está a ver? Está a procurar este lugar? Está a procurar pessoas que ainda não entendam e ouviram salvação? Sim, hoje no nosso dia, todas as pessoas ouviram sobre Cristo. Mas fala com estas pessoas. Fala com eles. Eles não entendem salvação. A maioria deles, alguns sim, eles estão salvos. Mas muitos não. Também, muitos que participam nos cultos das igrejas semanalmente, diariamente, dando a oferta, sacrificando, mas não entendendo o que é salvação. Cuidado com isto. Nós temos uma responsabilidade para anunciar com clareza, explicando, para depois da nossa conversa a pessoa ficar sem nenhuma dúvida. O que é salvação? Eu não tenho mais dúvida. Eu sei exatamente o que é salvação. Deve ser a nossa tarefa. Paulo diz, mas eu sou obrigado para pregar. Mas, vamos voltar. Colossenses, capítulo 4. Ele disse, versículo 5. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. O tempo é curto, mas eu escrevi isto. Mas os que estão fora são os perdidos que não conhecem Jesus Cristo. Estão fora do corpo de Cristo.
Mas, remindo este tempo, está a dizer a urgência. Urgência. Vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 e vou ler versículo 12. A Bíblia diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Esta era da igreja como a noite. Mas ele escreveu no início da igreja, mas ele disse a noite é passada. Mas 2000 anos depois vou dizer isto: a noite é passada. Esta segunda vinda está a aproximar. Israel já entrou na terra deles novamente. Paulo não podia dizer isto. Ele não teve entendimento disto. Ele recebeu muitas coisas. Mas espero que Deus está a alimentar-te mais, já? Mas com este entendimento é responsabilidade. O que vou fazer com isto? Eu não quero ser morno como estes de Laodiceia. Não, eu quero ser quente, fervoroso, servindo Deus com zelo. Sim, é o que Deus quer. Mas eu sou preguiçoso hoje, mas eu sou cansado, mas não está a entender a minha situação, a minha circunstância, meu Senhor. Mas Ele entende. Ele criou-te com propósito. O que está a fazer? Espero que está a servir com força, procurando Deus. O que posso fazer mais? É o que Ele quer. Mas é necessário continuar com este trabalho da fé. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados, pronto, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Devemos sempre ser pronto. Mas está a viajar na chapa? É bom, oportunidade. Marco, não posso falar na chapa. Não, pode falar. Já fiz isto. É necessário, vou dizer isto. Aquelas pessoas daquela chapa, elas têm interesse para ouvir a mensagem certa. Elas querem ouvir a pessoa que vai abrir a Bíblia abrindo a Bíblia com inteligência, usando versículos escritos de Deus para dar a explicação certa da salvação. Sim, vai encontrar-se com estes religiosos, estes que querem dizer, é necessário louvar no sábado, ou é necessário procurar ser uma parte deste 144 mil, mas espero que, com a comida que está a receber destes ensinamentos, vai ter força para combater com estes. Mas o resto, estes que querem a verdade, podem procurar a verdade. Dar a verdade a elas, com elas, evangelizando. Publicamente, não posso, bom lugar, todos estão a esperar. Mas vamos ter um culto. Mas Marco, estas da cidade não querem ouvir. Elas querem ouvir. E também há necessidade de elas ouvir. Está a ver? Está a procurar entregar esta mensagem a elas? Mas Marco, eles já rejeitaram. Sim, vai ser rejeitado. Vai sentir-se fraco. Eu sou rejeitado, desprezado de homem. Mas Cristo também está com bom companheiro desta circunstância. Cuidado, é muito fácil criar desculpas. Mas o que Deus vai dizer no tribunal de Cristo Jesus? Não há desculpas. Ele vai dizer isto. Ele não respeita um homem mais do que outro. Não. Ele vai julgar-te segundo a tua obra. Cuidado. Temos uma responsabilidade. Alcançar o mundo. Mas comece com a tua casa, a tua vizinha, a tua cidade, a tua província, o teu país. E além disto também. Colossenses, capítulo 4. Vou ler versículo 6.
Colossenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E vou dizer isto: todas as pessoas são diferentes. Deve orar para Deus dar-te sabedoria. O que diz? Mas vou dar-te... Mas vamos ler Judas. É capítulo. Judas, capítulo 1. Mas vamos ler versículo 22 e 23. Vou mostrar-te esta ideia. 22 diz: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Mas ele está a dizer para salvar alguns, mas com paciência, outro com palavra dura. Isso depende da pessoa. É nessa orar, como Tiago disse, Tiago capítulo 1, Deus dá-me sabedoria para saber a maneira para aproximar este. Pode ser bom desta maneira, mas não por usar a mesma palavra sempre com todas as pessoas. Não. É necessário desenvolver talento para conhecer aquela pessoa, mas a característica delas, o pensamento delas, a experiência delas, para tentar alcançar a maneira para entrar esta palavra. Está a ver? É a nossa responsabilidade. Peça a Deus que lhe dê sabedoria sobre como você lida com cada pessoa. A palavra de Deus é como uma espada. Estamos numa guerra. Vamos ler Jeremias capítulo 48. Jeremias 48, e vou ler versículo 10, a Bíblia diz: mas eu despia 48, versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Eu tenho a espada, esta palavra. Esta palavra entra para cortar. Mas, lembra-te, separa da alma e o espírito destas coisas da carne. Esta palavra entra separando a operação de Deus. Mas, por cortar, vai aparecer sangue. Mas o que acontece quando eu tenho ferido com sangue? Eu sou cortado do corpo? Mas, eu escrevi isto: o sal pode ser usado em feridas como anti-infeccioso e para diminuir a inflamação e a dor. Mas tem muito dor no início, então pode ser calmo depois. Mas Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, vamos ler versículo 33, a Bíblia diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a todo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Quer ser discípulo? Mas disciplina, seguindo Cristo. 34. Bom é o sal. Bom é discípulo fiel. Está a ver? Bom é o sal. Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sal. Mas espiritualmente este sal entra. Pode ser causando dor com esta vida passada, este pecado que está no coração de uma pessoa, esta inveja, este servindo o meu próprio, vivendo a minha vida sem Deus, entra sal. Está a causar dor. Mas no fim é como medicamento para mostrar a verdade à pessoa. Então, usa sabedoria, mas alguns com paciência, com amor, outro com temor, mas também amor. Mas depende da pessoa. Mas entra com esta espada. Mas ficar sendo
discípulo fiel como sal, que podia ajudar a curar aquela pessoa. É a palavra. Mas eu posso ser mensageiro, para entregar este sal. É a minha responsabilidade. Vamos voltar a Colossenses capítulo 4. Vou ler versículo 7 até o fim do capítulo. Mas Paulo vai entrar falando sobre assuntos pessoais. Vou ler uma pequena frase aqui antes de entrar, mas vamos guardar versículo 16 em nossos pensamentos para continuar com esta passagem, mas isso é Colossenses 4, versículo 16, porque menciona Laodiceia. Laodiceia, lembra-nos sobre as palavras de Jesus Cristo faladas a esta igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, e vou ler versículo 16. O que disse Jesus a esta igreja? 16 diz: assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas, versículo 20 também: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, vamos examinar os co-trabalhadores e companheiros de Paulo nesta passagem. O que vai ser dito sobre a tua obra naquele dia futuro? Devemos aprender destes homens fiéis, mas não todos. Vai ser como Demas e Laodiceia? Ou vai ser crente fiel? Então, Colossenses capítulo 4, vou começar com o versículo 7 até o fim do capítulo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Mas Paulo enviou ele com propósito a estes, juntamente com Onésimo, outro, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabe, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebe-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. Estes 3 homens trabalhadores com Paulo são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. 12. Sauda-vos, Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e em Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e aqui veio de Laodiceia, leide a vós também. 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Ele está a preparar para entregar esta carta, mas 2 pessoas, Tíquico, também este Onésimo, mas ele está a falar sobre outros trabalhadores dele, mas outros ligados com o ministério dele. Então, mas vamos entrar com estes. Primeiramente, versículo 7. Tíquico está a dizer, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Mas ele estava com Paulo em Roma, mas não preso.
Mas vamos ler Atos capítulo 20. Vamos achar algumas dessas pessoas nesta lista. Versículo 4 diz: E acompanhou-o até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica. Mas Tessalônica é Aristarco. Ele está mencionado em Colossenses capítulo 4, Aristarco. E segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos Ásia, Tíquico e Trófimo. Este Tíquico de Ásia. Lembra-te Ásia, aquela província romana. No lugar de Éfeso, também aquelas 7 igrejas de Ásia. Província, mas pode ser ao lado leste deste mar Egeu. Então, mas é lugar deste Tíquico. Mas ele é chamado irmão amado, fiel ministro, conservo de Cristo. É importante lembrar isto. Paulo está a escrever este. Ele está a dar este testemunho. Então, o pensamento. Quero te guardar durante esta leitura. O que vai ser testemunho? Tuas testemunhas sobre ti. Por chegar àquele tribunal de Cristo. Vamos encontrar-nos. Ou vamos encontrar, pode ser. Vamos encontrar-nos com Jesus. Aquele dia vai ficar mais importante o que fez com Cristo durante o nosso dia de hoje. Quero exortar-te para ficar fiel com Jesus. Mas temos propósito com as nossas vidas aqui. Então, versículo 9, Colossenses capítulo 4, versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, mas dos vossos de Colossos. Mas eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Mas ele queria enviar Tíquico, também Onésimo, para dar levatório, para entregar esta carta. Mas este Onésimo foi escravo que fugiu o seu mestre. Achamos isto no livro de Filemon. Mas Paulo, em Roma, ganhou para Cristo. Este Onésimo foi salvo, mas com o pai espiritual Paulo dele. Mas o livro de Filemon fala sobre este assunto, mas Paulo enviou Onésimo para voltar ao mestre dele. Porque ele fugiu do mestre. Ele disse, mas tu és crente, é necessário ser honesto, fazendo o que é certo no Senhor. Ele enviou Onésimo, mas Onésimo voltou, mas com atitude diferente. E vamos entrar neste livro de Filemon, mas Paulo deu grande ajuda a Filemon. Então, mas Onésimo foi desta mesma cidade, eu mencionei isto. Mas também, por considerar o versículo 12, está a dizer, sauda-vos Epafras, que é dos vossos. Também Epafras, mas por ser Epafras, pastor desta igreja, falamos isto em capítulo 1, mas este Onésimo também Epafras era de Colossos, aquela cidade, mas quem entregou esta carta era Onésimo também, mas Tíquico primeiramente. Então, versículo 10, Colossenses capítulo 4, Aristarco, que está preso comigo, mas preso com Paulo, mas ele foi de Tessalônica, já limos isto em Atos capítulo 20, versículo 4, mas ele viajou com Paulo para Roma. Vamos ler Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, vou ler versículo 2. E embarcando-nos em um navio Adramítino, partimos navegando para lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica. Então, Tessalônica estava no lado oeste e também norte deste mar Egeu. Outro lugar, mas ele estava com Paulo. Mas é pouco interessante, evidentemente ele entrou aquela viagem com Paulo, grande viagem. Hein? Mas também grande naufrágio que foi feito naquela viagem, mas Aristarco estava com ele.
Mas também ele foi com Paulo em Éfeso, desculpa. Vamos ler Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. E vou ler versículo 29. A Bíblia diz: E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então ele viajou de Macedônia para Éfeso, mas ele ficou com Paulo. Este Aristarco, grande testemunho de serviço fiel com Paulo. Penso que Barnaby, especialmente Silas, mas aquela noite em Filipos, na prisão, cantando e orando a Deus. Tal fé, estes homens, devemos querer copiar e experienciar o mesmo com as nossas vidas. E segundo a nossa fé. É o que Paulo está a tentar dizer aqui. Ele está a dar testemunhos destes fiéis. Hein? Este Aristarco, com Paulo na prisão. Mas possivelmente foi prosélito judeu antes da salvação dele por causa de versículo 11. Vamos voltar a Colossenses. Capítulo 4, versículo 11 diz: E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. Mas ele está a falar sobre Aristarco, este Marcos, também este Jesus. Mas Jesus, evidentemente, judeu, que foi salvo, também Marcos. Mas este Aristarco, mas ele é de Macedônia. Possivelmente gentio. Mas por ser gentio prosélito, porque Paulo está a dizer que ele estava da circuncisão. Está a ver? Mas, desculpa, eu não falei sobre Marcos, este versículo 10, Marcos, o sobrinho de Barnaby, mas lembra-te, Atos capítulo 13, versículo 13, este Marco é aquele que saiu ou deixou Paulo e Barnaby no ministério. Mas o que aconteceu? 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz: Só Lucas está comigo. Paulo preso novamente em Roma, mas não esta vez, é segunda vez. Mas só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, mas útil aqui, mas evidentemente esta primeira vez em Roma, na prisão também, Paulo. Mas este Marcos, Paulo no início, mas ele não queria levar Marco com ele. Causou divisão entre Paulo e Barnabé. Paulo escolheu Silas, mas Barnabé escolheu Marcos. Mas agora Paulo mudou a opinião dele. Ele estava com Paulo na prisão. E você? Muitos querem negar Marco, falando contra, mas eu quero fraco. Ok. Tu és forte? Purificar com Paulo na prisão? Eu não vou dizer isto de mim. Eu penso que Paulo foi complicado andar com ele. Hein? Vamos entrar, mas Paulo disse isto. São estes unicamente, versículo 11, unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Mas ele falou sobre Tíquico e Onésimo, mas ele falou sobre estes três: Aristarco, este Marcos, mas também Jesus, por ser chamado justo, por ser ele não queria ser ligado com Jesus, não sei. Do respeito de ser chamado, porque nós não andamos com ele, mas aquele nome pertence a Jesus, mas ele foi fiel servo dele, obviamente, por estar aqui com Paulo. Mas vamos ler 2 Timóteo capítulo 4 novamente. 2 Timóteo capítulo 4, quero ler versículo 16 e 17. Paulo, falando no fim da vida dele, antes de ser morto na prisão. Ele perdeu a cabeça dele, provavelmente, sendo cidadão romano. Ninguém me assistiu
na minha primeira defesa, no tribunal. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Ele disse, todos me desampararam. Paulo estava lá sozinho, mas ele disse mais, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me. O Senhor estava com Paulo, ele não foi sozinho. Há grande conforto para saber isto. Mas também fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre a boca de Leal. Mas Lucas estava com ele, mas os trabalhadores com ele não. Foi complicado, foi duro andar com Paulo. Vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, vou ler versículo 60. Mas o que disse Jesus? Ele disse, é necessário beber o meu sangue, comer a minha carne. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esta palavra é dura. Muitos, a Bíblia diz, muitos. Cuidado. Vai ser como aquele companheiro de Paulo. Devemos considerar a custa. Devemos orar, procurando Deus. A noite está a passar. Pode ser amanhecer, de dia está a chegar. Mas, vamos ler também versículo 66 deste João capítulo 6. 66, a Bíblia diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Pedro disse, não temos outro lugar para ir. Desculpa. Não há outro lugar, não há outra pessoa. Fica com Deus, mas dedicar o teu coração, a tua vida a Ele. Procurar mais o meu Deus. É necessário remir o tempo, mas o que posso fazer? É necessário me testemunhar. Aquele dia futuro está a aproximar. O que vai responder? Não há desculpas. O que vai responder? Ele vai perguntar a nós. Sim. Cuidado com isto. Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo. Mas este Epáfras, o que é a qualidade dele? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Esta perfeição, já falamos, Paulo queria saber Cristo, sendo conformado ao amor dele, para viver com ele. Filipenses capítulo 3, já falamos muito. Esta perfeição. Paulo disse, ninguém é perfeito, mas aqueles que são perfeitos. Cuidado, mas é verdade. Ele quer nos esquecer as nossas fraquezas da nossa vida, mas pode ser antes de salvação, pode ser desde a tua salvação. Ninguém, espero que por ficar comigo, está a entender agora que ninguém é perfeito, mas Cristo sou. Também depois da minha salvação, por não andar perfeitamente, é pecado. Tiago, aquele que guarda toda a lei e tropeçar um só ponto, torna-se culpado de todos. Mas Marco, ainda não podemos acreditar nesta palavra. Por quê? Por que não podemos acreditar? É necessário reconhecer a nossa condição. Sem reconhecer o meu problema, eu não tenho a oportunidade de resolver este problema. Mas por reconhecer este problema, então vou trabalhar com força
para corrigir, para deixar e esquecer o meu erro, para procurar Deus com a atitude perfeita. É o que Ele quer. Grandes palavras faladas sobre este Epáfras. Ele combateu em orações, mas conservei-os firmes, também perfeitos, querendo aquela vontade de Deus na vida. Ele foi provavelmente pastor desta igreja, já mencionei isto na introdução, mas são qualidades excelentes de um crente. Espero que Deus pode dizer o mesmo de nós por chegar lá naquele dia. Seria uma grande benção. Colossenses capítulo 4, vou ler versículo 14. Sauda-vos, Lucas, o médico amado. Mas alguns dizem que era gentio. Mas eu penso que provavelmente judeu. Vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Deus deu a palavra aos judeus. Mas o livro da Bíblia, que não foi escrito de um judeu, mas pode ser este Jó, mas realmente Deus deu a palavra dele aos judeus, este país. Jó era antes dos judeus sendo formado como povo. Então, mas desta maneira podemos pensar mais. Este Lucas, mas ele escreveu o livro de Lucas, também o livro de Atos. Provavelmente judeu. Por ser gentio, pode ser como gentio prosélito, sendo da circuncisão, como este Aristarco. Mas vamos ler também Lucas capítulo 1. O que escreveu Lucas no início deste livro? Vou ler Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. A Bíblia diz: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra, para ser também a mim conveniente descrever-los a ti, o excelente Teófilo, para sua ordem, havendo me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, este nascimento dele. Mas para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. Mas o que acontece com Lucas? Ele começa a dar história com grande detalhe desde este nascimento, mas antes do nascimento de Jesus, falando sobre Zacarias e Isabel, este evento deste nascimento de João Batista, para introduzir Cristo, também estes detalhes sobre Maria, mas também o nascimento de Jesus, também o crescimento dele, um pouco. Nenhum outro livro tem estas histórias de Lucas. Mateus começa com este nascimento de Jesus, também com José e Maria. Então Lucas estava lá, mas provavelmente foi judeu também, para ter esta perspectiva. Se ele foi gentio, mas foi gentio prosélito, vou dizer desta maneira. Então, mas ele foi médico, mas que viajou com Paulo, ajudando Paulo. Mas Marco, é errado ter médico? Não. É bom ter médico para ajudar, mas vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16. Desculpe, 2 Crônicas, 16. 2 Crônicas 16, falando sobre este rei chamado Asa. Mas vamos ler versículo 12. Ele teve doença. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ok? Não há problema procurar médico, mas vou dizer isto.
é necessário, primeiramente, sempre procurar o Senhor. Está a ver? Eu devo procurar o Senhor, primeiramente. Se Ele quer me ir ao médico usando o talento deste homem, mas não há problema, mas devemos sempre procurar primeiramente o Senhor. Então, mas ele estava com Paulo no fim. Eu já li muitos versículos de 2 Timóteo capítulo 4, mas vou ler versículo 20 também. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto, desculpa. Mas este Trófimo, Paulo deixou ele com doença em Mileto. O que está a dizer? Mas Paulo não curou todos. Algumas vezes Deus quer nos sofrer. Também vou dizer isto, se ele fica antes da volta dele, durante toda a nossa vida, vamos morrer. Então, cuidado com este atitude. Ainda só me ficar curado desta doença, mas devemos procurar o Senhor. Mas a primeira coisa é resolver este assunto da minha destinação eterna. É prioridade número 1. O que Paulo está a dizer, mas pedindo oração para ser liberto da prisão, para pregar. Porque ele sabia, a pessoa com Cristo tem a vida eterna. Ele pode morrer aqui, mas ele tem a vida eterna com Cristo. Ele não vai ao inferno. O nosso problema, nós ficamos preocupados com a nossa vida aqui, olhando segundo a vista, não olhando pela fé. Está a ver? Fé para ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Devemos procurar ser fiel e firme com Deus. Hein? Mas, Colossenses capítulo 4, é pouco interessante. Limos neste versículo 14, Lucas, o médico amado. Falamos sobre este Epáfras, mas sempre por vós em orações, mas combatendo. Mas também ficando firme, mas consumado na vontade de Deus, também querendo ser perfeito. Jesus, mas da circuncisão que estava com Paulo, mas Aristarco, também Marcos, estes outros que trabalhavam com ele, este Onésimo, mas servo, mas amado e fiel irmão, mas este Tíquico, mas irmão amado também, fiel ministro e conservo do Senhor. Grandes palavras, Paulo está a dizer, todos esses homens, boa coisa. Mas, Lucas capítulo 14, novamente, sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demos. Paulo, não tem boa palavra para dizer sobre este Demas? Não! Ele não tem nada boa para dizer. Por quê? Mas vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, novamente. Demas. Penso que Demas podia ficar muito confortável na igreja de Laodiceia. Onde está o meu banco? Estou aqui, eu sou Demas. Como está? Mas quero me ficar na frente, estou pronto para dar testemunho. Eu quero falar a minha palavra muito importante no culto. Mas ele não quer servir Cristo. Domingo de manhã estou muito bom, mas durante a semana eu quero religião conveniente, que eu posso controlar segundo a minha vontade, mas não como este Epáfras que queria. Ele foi consumido com a vontade de Deus na vida dele. Ele não foi satisfeito para ficar confortável no banco domingo de manhã. Ele disse, mas ainda só me servir. Demas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, este mundo. Ele ficou preocupado. Mas ainda só me procurar coisas deste mundo. Foi Demas. O que vai ser? Eu penso que Demas foi salvo, mas crente mundano. O que vai ser dito de ti naquele dia futuro? Cuidado! Deus não respeita homens. Ele não vai dar-te mais galardão
do seu serviço aqui, porque foi conhecido melhor. Ele sabe os corações. Ele vai dar galardão justa. Espero que está a entender isto. Então, vamos voltar a Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas vou ler o início de 15. Sauda aos irmãos que estão lá em Anifa e a igreja que está em sua casa. Duas igrejas daquela região, elas usaram casas na igreja primitiva. Regra diz, vendo que ninfa é nome masculino, que todos verdadeiros manuscritos gregos indicam que deve ser masculino. Isso prova que mais um exemplo para mostrar a maneira em que não pode confiar em versões modernas como elas. Mas é característica deste dia. E estou a falar sobre isso através deste ensinamento do livro de Colossenses. Cuidado com estas novas versões que querem tocar, mas vou dizer isto, a palavra verdadeira do texto recebido. Elas querem mudar coisas porque elas não gostam desta autoridade. Elas querem ser afiliados com manuscritos católicos. Marco! Não. Cuidado. Deve estudar e procurar o nosso estudo, a história da Bíblia. Mas, sempre estou a dizer, esta divindade de Cristo é negado. Este nascimento virginal é negado também, mas outra explicação. Mas também o sangue de Cristo, mas também várias outras coisas. Lembra-te, a obra do Espírito Santo é sempre exaltar Jesus, dando honra a Ele. Mas estas Bíblias que diminuem esta glória que pertence a Jesus, cuidado com estas. Vou dizer isto também, a nota de regra de Colossenses capítulo 4, versículo 16, é página 425 no nosso estudo de regra, é também muito certo para descrever a atitude de infidelidade desta era, que combina muito com as características deste de Laodiceia. Também falamos sobre isto, olhando aquelas 7 igrejas de Ásia de uma perspectiva histórica. Mas, Colossenses capítulo 4, versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Arquipo, evidentemente, pastor da igreja em casa de Filemon. E possivelmente o filho de Filemon. Simplesmente vou ler Filemon, mas versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, este de aqui, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, mas ele estava evidentemente ligado com eles. Também ele é apresentado aqui como tendo ministério que recebeu do Senhor. Então, Paulo está a dar aviso para cumprir fielmente. Mas este ministério, Deus tem propósito de todos. Mas por isso não vai ser pastor. Pode ser pastor. Mas deve ter desejo de servir Cristo mais e mais. E segundo o teu talento, Ele vai levar a maneira em que Ele quer te servir a Ele. Mas pode ser pastor também. Não limite Deus com este assunto. É necessário procurar Deus. Vamos dar contas. O que Ele vai dizer, não há desculpas naquele dia. Ok. Versículo 18. Colossenses capítulo 4. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Mas ele deu esta palavra para lembrar prisões dele. Ele sofreu por Cristo.
Ele deu a vida dele. Ele não foi ladrão. Ele não foi homem desonesto. Não. O crime dele, mas ele pregou a palavra. Ele entrou em prisão. Ele derramou sangue dele. Paulo deu... 2 Coríntios, capítulo 11 e 12, falando sobre as detalhes de sofrimentos físicos, mas também, com certeza, ele teve tristezas espirituais. Na prisão aqui em Roma, escrevendo, ele disse, lembrai-me as minhas prisões. Devemos lembrar isto porque Deus não quer este serviço de domingo. Ele quer-nos completamente, todo o coração, perfeito. Então, devemos procurar isto. Quero encorajar-te para examinar a tua vida, orando, procurando Deus. Mas pode pensar mais, eu não sou nada. Sim, eu também. Mas Deus pode usar-nos. Ele quer fazer isto. Deve ser o objetivo primeiro das nossas vidas. É o livro de Colossenses. Espero que vai guardar estes pensamentos, mas vamos entrar continuando com o nosso ensinamento, as cartas da igreja com Tessalonicenses, como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.